o canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de irmos à casa do Senhor. Vamos ler e partilhar o Evangelho de Mateus 10, de 26 a 33. Pedindo esse Espírito Santo que venha sobre nós nesse domingo. Domingo do Senhor, nesse domingo que se inicia a semana. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, dia do Senhor, o Senhor nos chama a lermos e meditarmos nesse Evangelho. E aí eu posso dizer para você que leia novamente, leia 1, leia 2 vezes e medite no Evangelho. Mais vale ocuparmos a nossa mente, o nosso tempo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, do que com as coisas do mundo. E hoje o Evangelho vem nos dizer, vem nos falar. Jesus começa falando para os apóstolos. O Evangelho começa dizendo que naquele tempo Jesus disse aos seus apóstolos, e hoje ele fala para mim e para você: não tenhas medo. Que nós não tenhamos medo dos homens, porque eles só podem matar o corpo, mas que nós devemos temer a Deus, que pode matar a nossa alma. É a Ele que nós devemos temer. Nós não temos que temer desagradar um homem ou uma mulher. Nós temos que temer desagradar a Deus. A nossa luta precisa ser para nos tornarmos agradáveis a Deus. Porque é Ele que nós devemos temer. E o Senhor nos diz mais nesse domingo, dia do Senhor. Ele nos diz que não há nada encoberto que não venha à tona. E Ele está falando isso para mim e para você, para dizer que não é da vontade dEle que façamos nada escondido, que aos olhos do Senhor nada está escondido. O que nós fazemos sem que as pessoas vejam, precisa ser feito também diante de todos, na luz. O que nós ouvimos ao pé do ouvido, nós precisamos proclamar diante do telhado. E aí o Senhor fala para mim e para você, que quando Ele nos fala a pé do ouvido, não é para guardarmos para nós apenas, ou para falarmos para poucos, é para anunciarmos nos telhados. É para obedecermos a Ele. Quando o Senhor nos fala, Ele nos fala para isso, para proclamarmos. E hoje Ele nos chama a atenção para termos esse temor, para perguntarmos dEle se estamos fazendo a vontade dEle, para colocarmos no nosso coração não o temor de medo, mas o temor de não estarmos sendo agradáveis ao Senhor. E Ele vem nos falar também nesse Evangelho de hoje que as coisas, quando são boas, quando são de Deus, elas são feitas às claras. O que é feito e escondido é porque não é de Deus, não é o certo, não é o correto. Porque quando fazemos o que é certo, não temos por que esconder. E o Senhor nos diz mais nesse domingo, Ele diz que sobre o olhar dEle nada está escondido. E aí Ele vem nos falar desse temor, que nós devemos temer antes a Ele, aquele que pode matar a nossa alma e nos jogar no inferno.
Mas o Senhor termina o Evangelho dizendo que nós valemos muito para Ele. Para nós não acharmos que nós não valemos nada, que se eu fizer algo errado o Senhor vai me lançar no inferno, não. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós somos valiosos para Ele. E Ele começa dizendo, Ele termina dizendo, não se vende 2 pardais por algumas moedas. Ele nos pergunta, se vende 2 pardais por algumas moedas? Ele está dizendo, no entanto, nenhum deles cai do céu sem a permissão do Senhor. Vós valeis mais do que pardais. Hoje o Senhor diz para mim e para você que nós somos valiosos para Ele. Que nós valemos mais que os pardais. E aí Ele vai fechar esse Evangelho dizendo que se nós o declaramos, se nós falamos dele, que nós declaramos aquilo que é da vontade dele diante dos homens, também ele nos defende, nos declara diante do Pai. Então que esse domingo, dia do Senhor, seja esse dia para desejarmos sermos agradáveis ao Senhor. Seja o dia que vamos proclamar as coisas de Deus do telhado. Que vamos anunciar esse Senhor para todo aquele que encontrarmos nesse dia. Pois assim o Senhor também nos apresenta diante de Deus Pai. Porque Ele fez esse Evangelho com essa promessa. Se nós não tivermos vergonha de anunciá-lo, de proclamá-lo, Ele também não terá vergonha de nós, de nos anunciar, de falar de nós para Deus Pai. Então que ele seja um dia para mim e para você anunciarmos esse Deus vivo. Dizermos às pessoas, né, vocês valem mais do que pardais. Dizermos para nós mesmos, nós somos valiosos para Deus. Nós valemos muito. Então, que isso fique no seu coração nesse dia. Você possa dizer para você mesmo, eu sou valiosa para Deus, eu sou valioso para Deus. Que esse seja o nosso domingo de nos valorizarmos, porque nós somos valiosos para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Santo.